Todos, boa noite. É uma alegria estar aqui hoje, estar ministrando a palavra com vocês. O Jardel falou que tinha pouca pessoa, até que veio bastante gente. A gente tem muito solteiro e tinha muita inscrição lá em cima. O pessoal lá tá bombando. Estão na esperança de sair casados hoje, né? Sair com uma aliança lá. Como ele já disse, essa semana foi uma semana dos namorados, que tivemos vários eventos com palavra específica para obrigado, para cada uma da faixa etária, cada um tipo de relacionamento aí. Terça-feira foi o dos casais lá, foi muito jóia. Quem estava lá? Os casais aí que estavam no nosso primeiro jantar dos namorados. Foi legal, não foi? Eu até pedi alguém para poder contar um pouco aqui, mas o pessoal tem um pouco de vergonha. Tem alguém que quer contar como que foi lá, o que Deus falou, que você achou maneiro, que nunca tinha feito um encontro, um jantar de casais com mais gente assim, e quer compartilhar algo que Deus falou lá? O pastor Chicão deu uma palavra poderosa. Tem o pessoal que está noivo ali, foi também. Eu acho que vocês deveriam ter ganhado também lá na dança, dançaram muito. Tem alguém que quer falar um pouco? Sem briga, gente. Acho que eu... Não. Para mim, eu tenho um testemunho. Deu um pouco de ruim para mim. Fui participar, fui começar a brincar. Primeira tarefa, fazer declaração maluca. Logo eu, né? Tímido e não saía nada, uma vergonha. Depois a gente foi ver de conhecimento. Eu tenho 11 anos. Já ia... 11 anos de casais, é porque esse ano faz 12 de casados. Aí a gente começou as perguntas. A primeira, eu fui o único que errei. Aí a mulher já ficou brava. Depois a gente começou mais umas, eu errei umas 3 perguntas bobas lá. A preta ficou danada. Eu falei assim, a gente não ganhou nada, mas foi divertido. O pessoal que estava lá ficou alegre de ver os casais brigando, né? Falou assim, foi maneiro ver a cara que vocês faziam quando errava. A desgraça do outro às vezes alegra alguém, né? Mas foi muito bacana, né? Um momento de comunhão. Se o Everton estivesse aqui, eu ia falar para ele dar o... O Everton não está aí, não. Mas foi legal, né? Eu tô um pouquinho gordinho, assim, que eu tô comendo só lasanha e pavê. Porque eu falei que eram os pratos prediletos lá, eu esqueci, falei lasanha, falei pavê. Você gosta de lasanha, vai comer lasanha todo dia. Mas, amém. Quem estava no culto aqui semana passada? Levanta a mão aí, para me ver. Bastante gente, né? Mas muitos também não estiveram. Nós começamos a nossa série Avançar. Pastor Francisco trouxe uma palavra poderosa de Deus para a gente sobre avançar. A gente tem vindo numa série de mensagens de crescimento, grow up, né? Deus tem algo a mais para a gente precisa fazer alguma coisa, precisa agir para poder avançar. E agora a próxima mensagem é avançar. O pastor Francisco falou sobre um personagem bíblico lá que ele vê que venceu, que avançou em todos os propósitos que Deus tinha para ele. Você lembra quem que era? Abraão. Jesus foi o maior de todos, né? O maior da Bíblia foi Jesus, o centro principal da Bíblia é Jesus, mas Abraão, ele conquistou tudo aquilo que Deus tinha para ele, todas as promessas que Deus tinha para ele. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 12, o 2 e o 3. A promessa que Deus faz a Abraão, onde ele avança nessa promessa. Amém? Achou? De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Abraão, ele tinha essa promessa de ser uma grande nação
e de ser o nome dele reconhecido sobre toda a terra, de ser um nome famoso. O pastor até falou um pouco sobre esse problema do famoso, né? A pessoa tem receio, fala assim, não, eu não quero. Mas Deus, ele quer colocar a gente em evidência. A promessa dele para Abraão era assim, o seu nome vai ser grande sobre a terra, as pessoas vão conhecer o seu nome. E hoje a gente fala ainda de Abraão, não sei quantos anos aí já se passaram, milhares e milhares de anos, e Abraão é o pai da fé, ele formou, ele conseguiu alcançar, avançar nessa promessa de Deus. Ele é uma grande nação, nós somos filhos de Abraão pela fé, amém? Então ele cumpriu, ele avançou. Por isso a gente vê Abraão como um dos principais que cumpriu aquele propósito de Deus. Ele podia ter desistido? Podia. Tem uma teoria que fala que a promessa poderia ter sido para o pai dele. O pastor falou que não tem base bíblica para isso, para afirmar, mas tem uma linha de estudo que fala, porque o pai dele saiu da terra e foi em direção à terra prometida, mas perde o filho, aí para na cidade lá, começa a adorar ídolos, forma uma cidade de ídolos e perde a promessa de Deus. Aí Abraão se levanta e cumpre tudo e avança tudo. Não é mágica não, tá, gente? Abriu de novo. Mas o segredo do sucesso de Abraão, qual é o segredo do sucesso de Abraão? O segredo era a entrega que ele tinha. O Jardel começou aqui falando sobre entrega. A palavra que o Jardel começou falando com a gente é se entregar. Quanto mais a gente se entrega, mais Deus se entrega para a gente. É uma guia de mão dupla. Ele falou isso na hora da oferta aqui. E Abraão, ele se entregou em todas as áreas da vida dele, todos os sentidos dele. Ele se entregou o material. Quando Deus mandou ele sair da casa dele, da parentela, ele largou tudo para trás, pegou a família e foi caminhando para aquilo que Deus tinha. Ele, emocionalmente, ele entrega também quando tem que largar a família, quando fala assim, deixa a sua parentela, deixa a sua casa e vai para onde eu estou te mandando. Então, ele se entregou emocionalmente, entregou espiritualmente. Abraão, a gente conhece muito a história dele por causa do sacrifício de Isaac. Ele entregou o próprio filho, a promessa de Deus, né? Deus deu na idade avançada já para ele o filho da promessa, depois Deus pede e ele confia no Senhor. Abraão confia em Deus e entrega o Isaac dele. Deus depois interrompe, Deus abençoa, torna ele pai da fé, mas Abraão ele tinha esse coração de entrega a Deus. Só resumindo isso que o pastor falou semana passada, para você entender essa série de mensagens. Então, o segredo dele era os níveis de entrega, ou seja, o segredo do sucesso de Abraão foi se manter como instrumento nas mãos de Deus. O segredo de avançar, de a gente progredir naquilo que Deus mandou, é a gente permanecer na presença de Deus, é permanecer nas mãos do Senhor, sendo instrumentos nas mãos do Senhor. Teve o teatro aqui do vaso de barro, e foi a palavra que Deus falou comigo. Deus já estava ministrando, falando alguma coisa sobre vaso de barro, e confirmou semana passada no teatro. Eu falei, esse teatro teria que ser hoje. Porque a gente, para avançar, a gente precisa ser como aquele barro, como instrumento nas mãos do Senhor. O Senhor nos formando, o Senhor nos dirigindo a cada momento. Jeremias 18, do 1 ao 6, abre aí. Jeremias 18, do 1 ao 6. Quem achou, diga amém. Quem ainda não achou? Todo mundo achou? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro.
tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Agora Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Primeiro texto que a gente leu aí de Jeremias, ele compara nós como um vaso na mão do oleiro, Deus formando, Deus falando assim: eu sou o oleiro, vocês são os vasos, e ele começa a trabalhar aquele vaso ali, o vaso quebra nas mãos dele, ele quebra ele todo, faz de novo, monta um outro vaso e fala: eu não posso fazer isso com vocês, ó casa de Israel. Mas no começo, no princípio, Deus já fez isso com a gente. Deus já fez isso com o ser humano. Ele forma o ser humano do barro. Ele pega o barro, né, molha, eu creio que ele molha o barro ali, faz aquela massa, faz aquele algo moldável, começa a formar o homem, a imagem e a semelhança dele, depois sopra a vida no homem e a criação do ser humano. Primeiro Deus já tinha preparado todas as coisas, mas Deus nos formou do barro. Deus nos formou dessa mesma matéria que o vaso de barro, que o olheiro vai fazendo o barro ali. Deus te formou do pó da terra. Nós todos somos pó. Mas por que uns avançam, outros não? Por que uns conquistam mais, outros não? Se somos todos iguais. Ou Deus faz acepção de pessoas? Uns vasos ele faz de qualquer jeito, outro ele capricha mais, caprichou mais no fulano. Porque a matéria é a mesma. A matéria-prima é a mesma, é o pó da terra, é o barro. Então, a matéria que Deus usou para fazer o homem, nós podemos vê-la em 3 estados. Aí que foi a palavra que Deus começou a ministrar no meu coração, que depende dessa matéria, depende o que vai nas mãos do Senhor. O Jardel, já repito aqui, falou da entrega, de a gente se entregar, de a gente fazer alguma coisa, fazer a nossa parte. Então, esse estado dessa matéria, tanto do vaso como do homem que Deus formou, ela pode estar em 3 estados. Ela pode estar no pó, algo seco, algo que sem água não dá para fazer nada, só gera poeira, só gera, às vezes, confusões. Pode ser um caco, algo que começou, que secou, que começou a formar, mas virou um caco, é algo seco, que não serve muita coisa, não dá para você moldar ele, você precisa quebrar ele de novo, fazer ele moído de novo, colocar água novamente para começar a trabalhar, e pode ser esse barro nas mãos do Senhor. Eu creio que Abraão era esse barro, era alguém moldável nas mãos do Senhor. Abraão, ele conseguia, ele deixava Deus trabalhar na vida dele, porque para pedir o filho, e ele obedecer, e ele preparar, colocar a lenha lá, subir, e o filho pergunta, e ele fala assim: Deus proverá. Então ele era moldável nas mãos do Senhor. Amém? Está comigo aí? Então Deus é o olheiro e não faz acepção de pessoas, mesmo vasos totalmente tortos, feios e mal acabados, ele quebra e faz de novo. Mas para que ele trabalhe é preciso estar nas mãos dele como um barro na mão do olheiro. Então, como eu falei já, Deus ele é perfeito, ele pode fazer maravilhas, Deus pode fazer milagre, Deus pega pessoas com uma vida totalmente torta, umas pessoas que você fala assim: poxa, é um vaso de desonra, é uma pessoa que só envergonha a sociedade, que não deveria estar aqui, deveria ter morrido, e Deus transforma caráter, Deus transforma
personalidade, Deus forma essas pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, que pregam a palavra de Deus. Deus tem poder para todas as coisas, né? Ele é o olheiro, Ele é perfeito. O problema não está em quem está formando, o problema não está que deu a promessa para você avançar, o problema está na matéria-prima, o problema está em nós. Como a gente está se colocando nas mãos do olheiro, como a gente está se entregando para Deus. Então, a vida espiritual pode ser comparada da mesma forma: pó, caco e barro. Aí é o nome da mensagem que eu coloquei assim: quem é você? Pó, caco ou barro? Onde você está? Qual o processo que você está passando? Como está a sua matéria-prima? Como está você na mão do olheiro? Quero falar dos três aí. O pó é a primeira coisa que a gente viu, que é o seco, o pó seco, que sem água não dá para fazer nada. São as pessoas que buscam várias coisas, que buscam várias atividades para suprir as necessidades da alma, mas nada preenche. Aquela pessoa que tem um vazio dentro de si, que nada preenche, passa a vida, faz de tudo, sai, vai para baladas, vai para o vício, vai para a droga, mas nada sacia. Sempre tem um vazio, sempre está faltando algo. Pessoas que têm condições financeiras, pessoas que já conquistou tudo no material, mas ainda assim está vazio, ainda assim está passando por problema de ansiedade, está passando por dificuldades na alma, dificuldades no relacionamento, não consegue se dar bem com ninguém, problemas na família. Pessoas que estão secas, está faltando algo, está faltando água nesse barro, nesse pó, para começar a ser moldado para o Senhor. Aí fala assim: poxa, mas eu não avanço, eu faço de tudo, eu estudo, eu sou bom, eu tento ser melhor pessoa possível, não tenho um coração ruim, mas a minha vida está travada, a minha vida não avança. Esse é o pó. Pessoas sem Jesus é esse pó. Eu era assim, eu era pó por completo, nada dava certo, não era moldado em nada, a vida parece que só vai andando para trás, né? Cada ano que está parece que é pior, porque você sai da infância, a infância ainda tem os momentos legais, você começa a ter responsabilidade, você não vê solução, você fala: poxa, para onde que minha vida vai? O que vai ser da minha vida? Eu não tenho esperança, e esperança só tem em Jesus. Quem foi na célula essa semana ainda a gente falou sobre esperança. Esperança é em Cristo. Então, o pó, significa essas pessoas que vivem sem Jesus. Então, essas rotinas aí, bens materiais, nada supre, só pensa no material. O ser humano sem Jesus é como o pó seco. Pessoa que só pensa no material, sempre está precisando de algo, sempre está precisando de Jesus, sempre está clamando. O coração pede algo, você busca em vários lugares e não encontra, porque o que você precisa é Jesus. Se você está se identificando aí como pó, como uma pessoa seca, o que precisa para preencher isso aí é Jesus, é a palavra. E como começar a ser moldável, como começar a ser esse barro nas mãos do olheiro, como começar a ser como Abraão, alguém que é moldável, que é trabalhável, que vai avançar, que vai cumprir os projetos. A nossa série é Avançar. Como fazer, como molhar esse pó. A primeira coisa que eu coloquei são as nossas lágrimas. O salmista lá em Salmo 42:3, não precisa abrir não, diz assim: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Então tudo começa no arrependimento. Tudo começa nas nossas lágrimas, de a gente dizer assim: poxa, realmente eu sou um pó. Pó da terra, eu sou algo insignificante. O pó, eu acho que significa isso, algo insignificante. Quando Deus compara o homem ao pó da terra, Ele está falando assim: vocês são a matéria, daqui a pouco vocês vão embora, vai voltar para o pó. Essa carne aqui vai voltar para o pó. Então, a primeira coisa é arrependimento, é falar: eu tenho vivido de forma seca, eu tenho vivido em tantas coisas, tenho buscado a felicidade em tantas coisas, mas eu não consigo. Eu tenho um vazio dentro de mim. A primeira coisa é esse arrependimento.
É reconhecer que está seco e precisa de ser moldado. É confessar a Deus, confessar as pessoas. Falar assim, ó, eu sou muito alegre perto das pessoas, mas quando eu boto a cabeça no travesseiro, eu não tenho esperança. Não tenho esperança, parece que não tem nada tem sentido para a minha vida. Alguém aqui antes de aceitar Jesus era assim? Eu era assim, não tinha sentido nenhum a vida. Tanto é que a palavra, quando eu me converti, foi um rapaz falando na rua, já começou a gerar no meu coração aquilo ali. Fala assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí bateu a ficha, né? Eu falei, poxa, é mesmo. Né? Eu não sou nada. Estou buscando coisas que não me supre, coisas que vão ficar aí, coisas que são naturais vão ficar, coisas que são passageiras vão passar, mas o que vai permanecer é Deus, vai permanecer é a nossa alma, é a nossa vida com Deus, a nossa eternidade com Deus. Confessar, ser transparente com Deus, chorar na presença de Deus, tudo isso te torna mais moldável. Tudo isso é caminho para Deus começar a trabalhar mais na sua vida e você avançar nos projetos que Ele tem para você. A segunda coisa é a palavra de Deus, que nos molha, que nos deixa mais moldável também. Assim como o cervo brada pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então, esse desejo intenso de conhecer a Deus, esse desejo de ter intimidade com Deus, de falar com Deus, de orar, de buscar a presença de Deus, é o que nos torna mais moldável. Você começa a gerar, começa no arrependimento, Deus começa a ter relacionamento com você de novo, Deus ele aviva o nosso espírito novamente, aí a gente começa a ter desejo, e esse desejo da palavra, de conhecer o que Deus tem, de ter um relacionamento, de uma intimidade com Deus, vai nos tornando mais moldável, e a gente vai alcançando, a gente vai avançando nos projetos de Deus, nos projetos que Deus tem para a gente. Então você estudar a Bíblia, ir na célula, Jardel falou que quem participa de célula, se você não participa, busca uma célula próxima, que é onde você começa a perguntar, você começa a ter essa sede por Deus, mas como é isso aí? Você vira uma esponja, né, que suga tudo, suga a palavra de Deus, vai lá no seu líder de célula, liga para ele, pergunta o pastor, vem no culto, anota o que Deus está falando, e isso é você se molhar pela palavra, você se tornar mais moldável, você entrar nesse processo mais fácil nas mãos do Senhor. Amém? Está comigo aí? Está dando para entender? Então, a gente está falando, o problema não é o oleiro, o problema é a matéria-prima. Então, essa matéria ela precisa estar bem fácil de moldar para que a gente avance. Ou você está aqui só para mais uma palavra. Eu quero avançar. Eu tenho cada uma dessas mensagens, eu tenho que falar, poxa, é isso, eu quero crescer, agora é avançar, eu quero avançar, o que eu preciso? É onde Deus vai trabalhando, se Deus deu a série, deu a mensagem, é para a gente ouvir a palavra e praticar, e se alimentar, e se tornar moldável nas mãos do Senhor. Então, buscar conhecimento de Deus e do seu propósito, não tem como a gente sair para um propósito sem conhecer qual é o propósito. Você tem que saber primeiro o que Deus tem para você, qual é a promessa que Deus fez específica para você. Tem promessa que é para todo mundo, mas tem promessas específicas. Pregar o evangelho é para todo mundo, pregar as boas novas é para todo mundo, fazer discípulo é para todo mundo. Portanto, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazendo discípulo a todas as criaturas. Mas tem algo que é específico para você. Às vezes Deus tem um chamado específico na área material, ou na área profissional, ou ministerialmente, você tem um chamado específico de Deus na sua vida, mas precisa conhecer, precisa buscar esse propósito na palavra. A palavra de Deus e as lágrimas tornam a nossa vida mais moldáveis. As lágrimas que derramamos são úteis para reconhecermos nossas necessidades de Deus e mudar de vida, umedecendo o que estava seco. Eu coloquei uma pergunta aqui, ó. Quantos aqui um dia era apenas pó seco e hoje é um vaso nas mãos de Deus? Eu sou. Não é soberba, muito pelo contrário, para glorificar a Deus. Eu era pó seco e hoje eu tenho
sido formado por Deus, eu acho que eu tenho sido trabalhado por Deus, Deus tem me colocado, me dado muito mais do que eu mereço, em todas as áreas, não por poder estar pregando, não pelo que eu faço, mas pelo que Ele faz por mim. Acho que a gente, assim, eu não tinha expectativa nenhuma de vida, antes de começar a ser moldado pelo Senhor, e hoje eu me vejo como um vaso nas mãos do oleiro, eu vejo como alguém que Deus tem trabalhado, que Deus tem abençoado. A bênção do Senhor é isso, né? Uma força a mais de Deus, do céu, um empurrão de Deus na gente aqui na terra. Né? Unção é isso, é capacitação do céu para fazer aqui na terra. E a gente sem Deus, a gente é um perdido. A gente é pó seco, não serve para nada, só para atrapalhar os outros. Só para incomodar os outros, incomoda o nariz, incomoda as vistas, né? Tem gente aí que já está até, tem alergia, né? O pó, ele serve para isso. Então, lágrimas e palavra, lágrimas e Jesus é essencial para a formação de um vaso de honra. Então, se arrependa e deixa Deus molhar a sua vida com a palavra de Deus. A segunda coisa é o caco. Vou falar um pouco sobre o caco. Já falei na introdução lá, o caco é esse pedaço de barro, né, que começou alguma coisa, mas ele se secou, se tornou rígido, se tornou algo que não serve para nada mais também, serve para machucar. Pedaço de caco é como se fosse uma arma na mão de alguém, né? Serve para cortar, serve para, sei lá, atacar. Ele serve para atacar as pessoas, porque não tem mais propósito nenhum, não está sendo mais formado. Ele já saiu do processo de formação, ele está seco, ele está enrijecido. E esse caco, e às vezes a gente achar que está pronto, que nós somos, mas nós ainda, a gente é vaso inacabado e a gente acha que está pronto. Fala assim, já estou perfeito, já aceitei Jesus, eu era pó, comecei a ser barro, Deus começou a trabalhar, está ótimo. Tenho 10 anos no Evangelho, tenho 12 anos no Evangelho, tenho 20 anos, tenho 6 meses, já sei de tudo. Deus já falou comigo, pastor Chicão, eu já fiz um encontro com Deus, eu já fui em vários congressos, agora eu estou pronto. Começa a virar caco, começa a virar algo rígido, algo que não serve mais para moldar, não está mais moldável nas mãos do Senhor. Deus até tenta trabalhar ali, mas você é um durão, rígido, não ouve mais nada. Né? Então, o caco é o barro endurecido que precisa ser moído para ser moldado. Quando estamos endurecidos, rígidos e sem fé, precisamos ser quebrantados por Deus. E o que endurece o barro? O que endurece o nosso coração? Eu coloquei algumas coisas aqui, mas eu tenho certeza que você sabe alguma coisa aí que endurece o seu coração. Eu coloquei orgulho, endurece o coração, a gente achar que sabe, achar que já está pronto, achar assim, estou estudando aqui, mas eu já sei tudo que está falando aí, então não tenho mais nada a aprender. E muitas vezes a gente começa a se tornar assim na casa de Deus, se tornar orgulhoso, falar assim, eu já ouvi, eu já estudei, eu já fiz o seminário, mas Deus, Ele renova a palavra dEle a cada dia. Amém? Ou Deus, tudo que Deus tinha para falar e já falou, você já ouviu e acabou. Incredulidade endurece o coração, você não acreditar mais naquilo que Deus fala através das pessoas, isso endurece o nosso coração. Religiosidade, fazer as coisas apenas como rituais, vir à igreja, né, dar palavra, louvar o Senhor, ficar na intercessão, ficar na diaconia, tudo isso é muito bacana, mas religiosidade, viver só para isso, só pensando nisso, não, hoje eu não posso faltar e tal, mas não tá conseguindo prestar atenção no que Deus está falando, não está sendo uma pessoa mais moldável na mão do Senhor. Religiosidade nos torna rígidos, nos torna um coração endurecido. Jesus, o maior problema dele lá era com os fariseus, com os religiosos que eram duros
por causa disso, eu conheço, a lei fala isso. Tentava pegar Jesus na lei toda hora. Assim, por que você cura no sábado? Olha que coração duro. Pegou, porque tem que guardar o sábado e tal. Jesus curando pessoas no sábado, fazendo milagre, implantando o reino de Deus e o religioso debatendo. Então, às vezes, a gente costuma com a forma de culto, costuma com a forma de fazer a célula, o dia que muda, não está legal. Não está legal. Assim, não gostei, porque Deus falava dessa forma. Eu recebi, eu aprendi assim. Isso é religiosidade, endurece o coração. Se for ver, há 10, 20 anos atrás, a igreja era outra, muito diferente da nossa hoje. E vai mudando, eu creio que daqui uns 10, 15 vai ser diferente de hoje também. Não é que a palavra de Deus muda, mas as pessoas mudam, a visão muda. Hoje a gente tem muito mais entendimento que os crentes antigos tinham. Até no natural, pessoas falam que uma criança, não sei de quantos anos, já conhece mais do que o rei da época lá conhecia, né? Não lembro quantos anos, por causa de informação. Hoje a gente tem muita informação. Eu estava vendo ontem uma live lá, não sei se era do... Como que é o nome daquele rapaz? Que você vê direto lá. David Leonardo, né? Ele falando sobre esse estilo de culto. O pessoal pergunta, não sei se era ele ou se foi uma que eu vi hoje. Fala assim, daqui a pouco vai ter até batismo online. Ele falou assim, isso aí não dá, né? Clicar na aguinha lá para ser batizado. Mas tem muito ensinamento que vai ser online. As pessoas antigamente saíam de casa e tal, mas hoje vai ter cursos bíblicos online. Futuro, a tecnologia vai avançar. A gente tem que vir para a igreja? Vamos ter que vir, ficar em comunhão. Isso traz vida de Deus, mas tem facilidades que a tecnologia vai trazendo, que a igreja vai precisar de se adaptar. Há uns 4, 5 anos atrás, se você lesse a Bíblia aí pelo smartphone, a pessoa te criticava, já olhava com aquele olho assim, né? Poxa, está usando a Bíblia, está usando o celular na igreja, né? Uns resistiram, mas não tem mais o que fazer. A pessoa abaixa a Bíblia no aplicativo ali e vai. Então, religiosidade endurece o coração. Tradicionalismo, falta de temor a Deus, falta de respeito a Deus endurece o coração. Né? Vim pro culto sem temor nenhum a Deus, vim por causa de amizade, vamos sair depois, e o culto acontecendo, o louvor acontecendo, a palavra acontecendo, a pessoa fazendo um escarcéu na igreja, andando, conversando, isso tudo enrijece o coração. Pelo menos o temor a Deus, o respeito a Deus. Eu vim para este lugar porque Deus está neste lugar. É preciso. Eu vim para adorar a Deus, eu não vim para ser um entretenimento na minha vida. Eu não vim por causa, sábado à noite, qual é o entretenimento? Rede Jovem. Não é, a gente se reúne para adorar a Deus. E por isso muita gente tem endurecido o coração, porque perdeu esse temor à palavra, em respeito a Deus. Fala, Deus, hoje eu vou lá para falar com o Senhor, e eu quero ouvir o Senhor falar comigo também, e no louvor presta atenção, e adora a Deus, e se entrega, e ouve a mensagem, e fala assim, Deus falou, foi essa frase comigo. Tudo que o Leandro falou ali, nada pegou, mas Deus falou isso aqui. Colocar em prática. Então, tudo isso endurece o coração. Tudo isso faz a nossa mente ficar cauterizada pela palavra. Abre aí, Êxodo 7,14. Vou pegar um exemplo aí. Êxodo 7,14. Disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar o povo ir. O coração de Faraó está endurecido, ele recusa de deixar o povo ir.
Então, qual é o momento mais oportuno do nosso coração estar endurecido, nosso coração ficar enrijecido? Qual o momento mais propício a isso? Eu estava orando a Deus, buscando uma palavra, e você vai até se surpreender assim, com a resposta. Às vezes a gente acha assim, é quando eu estou no meu trabalho, lá só tem incrédulos, lá só tem pessoas que falam bobeira, me chamam para sair, me chamam para zoeira, ou no meio da minha família, longe de Deus. E eu vi que não é. O momento mais propício de a gente endurecer o coração é ouvindo a palavra de Deus. É estando no meio dos louvores, é estando no meio da presença de Deus, é onde a gente está com a possibilidade de endurecer o coração. O certo não seria isso. O ideal não seria isso. O ideal é quando a gente vir para a igreja, seria para adorar a Deus, seria para bendizer ao nome do Senhor, a gente já falou, mas o momento mais propício de enrijecer o coração é quando a gente ouve a palavra de Deus. Tem pessoas que vêm para o culto, choram, recebem muito de Deus, qualquer palavra, qualquer pessoa que prega, recebe a palavra como uma palavra de Deus, e busca e coloca em prática, e vai sendo moldada por Deus, e vai avançando nos caminhos. Mas tem gente que endureceu o coração dentro da igreja, endureceu o coração ouvindo a palavra de Deus, indo na célula, indo nos grupos familiares, indo nas reuniões, escutando devocional, postando devocional no Facebook, no WhatsApp, sei lá, posta tudo, mas está com o coração endurecido. Está com o coração endurecido dentro da igreja. O tempo mais fácil de se obter um coração indiferente às coisas de Deus é aquele em que ouve a palavra de Deus. Então, já falei, é claro que não deveria ser assim, o culto não é para isso, o culto é para a gente se incendiar na presença de Deus, o culto é para a gente receber a presença de Deus de forma maravilhosa, de sair daqui melhor, de sair daqui alimentado com algo de Deus, nós adoramos a Ele, nós recebemos uma palavra, nós continuamos avançando na promessa que Ele tem para a gente, mas muitos, se você tem uma atitude que diz, não quero ouvir isso, não estou ouvindo isso, seu coração irá crescer duro. Se a nossa atitude, eu falei, a gente como matéria-prima tem essa atitude de falar, eu não quero ouvir isso, não, está falando ali, para mim não serve, está falando, é bifão, é carne pura, e a gente começa a se endurecer, tornar o nosso coração duro. A gente acostuma com as coisas, acostuma com o culto de domingo com o bispo Zé Elias, a gente acostuma com o pastor Francisco todo sábado, e a gente começa a endurecer, enrijecer o coração, falar assim, não estou dando muita ideia para isso mais não, está entrando no ouvido e saindo do outro. É onde o nosso coração começa a enrijecer. Aí que vem um problema. Né? Provérbios 29:1 diz assim, quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Né? Não tem remédio, vai ser pego de surpresa, vai ser destruído sem aviso e sem remédio. Aquele que é repreendido várias vezes, aquele que Deus está falando várias vezes, mas está fazendo assim, não estou escutando. Deus tem que falar comigo, Deus tem que falar comigo, mas está com a mão assim. Deus tem que falar comigo, mas não quer ouvir a Deus. É o perigo, é ser destruído. A ideia que uma pessoa tem do coração duro é alguém que ouve a verdade e a rejeita. Uma boa ilustração disso é o próprio Faraó, texto que a gente leu aí. Faraó, ele diante de Moisés ali, ele viu um agir de Deus tremendo na vida dele, ele ouvia a palavra de Deus através de Moisés diariamente, Moisés falando com ele, Moisés fazendo milagres diante dele, e ele falava assim, e a Bíblia diz que ele rejeitava a palavra, e ele endurecia o coração, e Faraó endurecia o coração. Então Moisés, ele joga a vara lá, a vara é transformada em uma cobra, para mostrar o poder de Deus, para mostrar que Deus estava falando de verdade para liberar o povo, e ele endureceu o coração. Moisés joga lá o negócio no Nilo para transformar em sangue,
o Nilo é transformado em sangue, e a Bíblia diz que Faraó endureceu o coração diante daquilo. Aí começa a vir as pragas da rã, do piolho, dos gafanhotos, vem várias pragas sobre o povo, sobre a casa de Faraó, e ele endurece o coração, ouvindo Deus falar, sai, deixa o meu povo ir, eu vou te ferir com praga, e ele endurecia o coração. Então, diversas vezes Faraó se propunha isso, falou assim, não estou escutando, eu sou o dono daqui, eu sou o Faraó, eu que comando o Egito, então eu não vou dar ouvido, que Deus está mandando fazer o que? Ele enrijeceu o coração, né? Foi orgulhoso, se achou mais do que as coisas, e a gente sabe a história lá, Deus fere eles, mas uma boa ilustração é a vida de Faraó. Então, como é que Faraó endureceu o seu coração, então Deus endureceu o coração dele? Porque a Bíblia fala que tem essas pragas, e ele vai endurecendo o coração, aí no final fala assim, e Deus endureceu o coração de Faraó. Mas primeiro, Faraó endureceu o coração diante de Deus. Deus, ele confirmou aquilo que já estava na vida de Faraó. Deus, não é ele que enrijece o seu coração, mas às vezes ele confirma, mesmo que esteja errado, mas ele deixa você ir, ele confirma essa rigidez. Ele fez isso com Faraó. Às vezes a gente dá tão não para Deus, a gente tampa tanto o ouvido para ouvir a Deus, e Deus se cala. Então foi isso que aconteceu, ele confirmou, o ser humano ele tem o livre-arbítrio. Deus queria falar, e falou várias vezes, liberta, e ele não, eu não vou libertar, enrijeceu o coração. Aí Deus falou, é isso que você quer, então assim se cumpra. E Deus endureceu o coração de Faraó, e onde foi a destruição dele, onde ele não avançou em nada, onde ele não parou em nada. Então, portanto, tenha cuidado, você pode obter um coração duro enquanto escuta a palavra de Deus. Quantas vezes você já ouviu aí que precisa perdoar, que precisa amar, que precisa ler a Bíblia, orar? Isso aí eu acho que todas as palavras falam sobre isso, né? O que nos alimenta é oração, é palavra. Quantas vezes a gente tem que orar mais, a gente tem que começar de 5 minutos, depois vai para 10, quanto mais você poder ter mais intimidade com Deus, e a gente enrijece o coração, não consegue nem 2 minutos mais. Então isso é o caco, é a pessoa que enrijeceu, que está duro, não consegue mais colocar em prática. A gente já ouviu falar sobre honra no trabalho, honra na igreja. A gente precisa honrar a nossa liderança, nosso patrão, e às vezes a gente só reclama, só amaldiçoa, aí você não vê, você não consegue avançar na sua profissão. Por quê? Porque você só está reclamando, só está murmurando. Isso enrijeceu o coração. Deus já falou, honra a liderança como ao Senhor. Então é Ele que vai te abençoar. Aí as pessoas, para justificar a falta de honra, fala assim, não, eu não sou puxa-saco não, se eu tiver que crescer, Deus vai me abençoar. Não é puxa-saco, é honra. Honra. Porque é de cima que vai vir a sua bênção, onde você vai começar a avançar. Deus, ele faz assim, Deus, ele usa autoridades, senão ele não estabelecia autoridade sobre a terra. Amém? Então, como estamos ouvindo essas palavras? Como estamos diante das palavras? Como você está diante de cada célula que você vai? Como você está diante das palavras que você ouve no culto? Os moveres que Deus faz, no encontro, no acampamento. A gente teve o nosso acampamento aí de inverno, né? Manifest, não é nem acampamento de inverno. Qual é o nome? Manifest. É inverno, né? Era maio, foi inverno. Então, como a gente tem se portado? Como a gente tem colocado a palavra de Deus na nossa vida? A gente tem colocado ela em prática? A Bíblia fala que é aquele que constrói a casa sobre a areia, quem ouve a palavra e não pratica. E, diferentemente, aquele que constrói sobre uma rocha, um lugar firme, que vai sustentar, vai vir vento e não vai destruir, é aquele que ouve a palavra e coloca ela em prática.
Então, o que Deus ministrou no meu coração sobre o Caco é isso. O Caco, ele sai de casa pensando que hora que ele vai embora. O Caco, ele ama falar na hora da palavra. O Caco é andarilho na hora do culto, né? Tudo ele tem alguma coisa, tem a lanchonete, tem o café, tudo ele quer sair do culto, ele não consegue mais ficar, ele não consegue mais ouvir a palavra, ele não tem prazer na lei do Senhor, ele não tem prazer em estar em comunhão, mas... E muitas vezes a gente se torna caco dentro da igreja. Hoje eu orei à tarde para que Deus quebrante o nosso coração, começando de mim, começando na minha vida, para a gente voltar a ser moldável na mão do Senhor. Não é que você vai ser uma criança novamente, porque a gente nasceu para crescer, para desenvolver, espiritualmente é a mesma coisa, mas a gente precisa ser moldável. A gente precisa continuar sendo moldável para poder avançar. Então, não deixe isso acontecer com você. O Caco representa a pessoa que, mesmo sendo religiosa, está endurecida, não reconhece seus erros, coloca a culpa nas pessoas e sempre acha que é vítima. Por isso, o Caco fere o seu próximo. A pessoa que está como um Caco acha que já está formada e moldada e não precisa mudar, até que seja totalmente quebrada novamente e reconheça a necessidade de transformação. Não endureça seu coração, pois será como um caco que precisará ser moído. Como você se sente? Você se sente como um caco? Então, eu creio que hoje Deus vai remodelar a sua vida. Hoje Deus vai te fazer vaso novamente, essa matéria moldável novamente. Para finalizar aí o barro, o desejo, a matéria que é trabalhada na mão do oleiro aí, o barro moldável, a pessoa que sempre se enche da palavra, a pessoa que sempre está voltada a que Deus está fazendo, como Abraão, uma pessoa mais maleável nas mãos de Deus. Então o barro é a matéria para ficar nas mãos do Senhor, para a gente sempre estar sendo formado, sempre estar sendo em constante crescimento. Né? Deus, Ele começou a boa obra na nossa vida e Ele é fiel para terminar, mas a gente está em trabalho, a gente está em constante aperfeiçoamento. Você precisa estar nas mãos do Senhor todo dia, não importa o tanto de tempo que você já está na igreja, você precisa voltar para a mão do olheiro todos os dias, para ele poder moldar, para ele poder trabalhar. Então, esse barro é alguém que tem flexibilidade, é alguém que deixa ser usado, que reconhece Deus, que reconhece quem Ele é e quem nós somos. Eu sou pó, eu sou vaso, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele vai me honrar, Ele vai me fazer vaso de honra, Ele vai me fazer avançar. Foi o que Abraão fez. Assim, eu sou velho, eu vou ter filho da promessa? Não, Ele falou, Ele vai cumprir. É ser moldável. É confiar no Criador, é confiar no oleiro. Não, o barro não pode dar as ordens. Não, começa aqui, trabalha comigo só desse lado aqui. Quem está trabalhando é o oleiro, precisamos ser barro, precisamos ser essa argila, alguém moldável na mão do Senhor. Então, manter uma vida irrigada pela palavra de Deus, permitir que Deus molde seu temperamento, atitude e caráter, né? Permitir, querer, buscar, saber como que Deus faz isso, permitir que Deus nos molde, cuidado com as coisas do mundo que endurece o seu coração contra Deus, vir para a reunião para ouvir a Deus e falar com Deus, se reunir com o propósito de fortalecer as outras pessoas, essa é a comunhão dos santos, um servir de suporte para o outro, fala assim, o corpo ele funciona dessa forma, a gente, uma parte trabalha para que a outra funcione, né? A cabeça é que manda todos os comandos, mas um trabalha para que o outro funcione. Amém? Se coloca de pé, eu quero estar orando. Então a palavra de Deus para a gente é essa, a gente precisa ser vaso nas mãos do oleiro, a gente precisa ser alguém moldável, alguém que está em constante busca pelaquilo que Deus tem, alguém que confia no Senhor. A gente, desde o princípio, Deus
nos formou, Deus fez o homem do pó da terra, mas às vezes a gente não quer. É triste ver pessoas que precisam de... O Ministério de Louvor pode subir para ajudar. É triste ver pessoas que é pó, que está seco, que está sofrendo, que está buscando antidepressivo a cada dia, mas não aceitam ser moldados por Deus, não buscam nada para ser molhados, para ser mais maleáveis. E pessoas também que um dia eram tão flexíveis naquilo que Deus faz, na palavra de Deus, pessoas que ouviam tanto Deus falar, mas enrijeceu o coração. Mas que nessa noite Deus possa restabelecer essa aliança com a gente, que Deus possa encher o nosso coração de amor por vidas, que Deus possa de verdade trazer o seu coração para esse início de tudo, essa massa moldável. Quero estar orando por você. Primeiro, você que veio aqui nessa noite, mas você se sente pó. Você já busca várias coisas para satisfazer a sua alma, para você se sentir melhor, mas toda vez que você bota sua cabeça no travesseiro, você sente um vazio dentro de você, que nada preenche, que as baladas, as drogas, nada preenche. Você até consome muitas coisas, você compra muitas coisas, mas ainda não é aquilo, você não sabe o que fazer, você não sabe se é relacionamento que você tem que trocar. Deus quer moldar a sua vida, Deus quer começar hoje a irrigar a tua vida com a palavra, com arrependimento. Você precisa se arrepender, confessar. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui na frente, quero orar por você. Tem alguém para Jesus nessa noite? Que se sente vazio, que se sente pó, que não tem esperança mais em dias melhores, que está se sentindo pessimista em todas as coisas, acha que tudo vai dar errado, acha que a vida é injusta, e você quer entregar a sua vida para Jesus hoje. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus vai começar a irrigar a tua vida, Deus vai começar a te moldar, e é maravilhoso ser moldado pelo Senhor, mesmo que Ele nos aperte, mas a gente é maleável, a gente é obra nas mãos dEle, é matéria nas mãos dEle, e Ele começa a te formar, as pessoas começam a ver você diferente, começam a ver o vaso de honra que está sendo formado em sua vida. Entrega a sua vida para Jesus hoje. Você que nunca fez isso, nunca reconheceu publicamente. Tem alguém para Jesus? Queria orar também por você que se sente como um caco, sente endurecido, não sente mais a presença de Deus, saiu desse processo de modelagem, achou que estava muito apertado, muito trabalhoso, enrijeceu e ficou difícil. Você que quer voltar para Jesus, ou você que quer apenas esse fogo de Deus, esse fogo, essa presença de Deus novamente na sua vida, você que quer voltar a ser matéria-prima nas mãos do Senhor, a ser um barro moldável na mão do Senhor, vem aqui na frente. Nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando a unção de Deus neste lugar. Você que é crente, mas está com o coração duro, alguma coisa enrijeceu o seu coração, palavras, alguma forma de culto, costume, religiosidade, alguma coisa enrijeceu o seu coração, você não é mais a mesma pessoa, você sabe que você tem ferido as pessoas, por estar com tantas pontas de amargura, pontas de vaidade, de orgulho, e quer voltar a ser barro nas mãos do olheiro. Vem cá,
Nós vamos estar orando, encerrando, mas você que precisa, eu clamei a Deus uma unção para quebrar o jugo. Eu clamei a Deus nessa tarde para que Deus amoleça o seu coração, amoleça o meu coração primeiro, para aquilo que Ele tem para mim, para aqueles projetos que Ele fez para mim, que Ele me prometeu, mas eu vou avançar somente na presença dEle, eu vou avançar somente sendo um barro trabalhado nas mãos dEle. Começa a adorar então no seu lugar, coloca a mão no seu coração. Se você precisa chorar, chora na presença de Deus. Aproveita esse momento, aproveita essa unção, essa palavra. Ele falou ao seu coração e Ele quer te moldar. Você é vaso de honra nas mãos dEle, você tem a glória dentro de você. Começa a aumentar a sua voz aí, começa a clamar a presença de Deus. Não sinta ansiedade para poder ir embora, não. Esse momento é momento de ministração, é momento que Deus age no meio dos louvores, é onde Deus está tocando no seu coração aí. Começa a dar liberdade para Ele, começa a falar palavras que você falava antigamente, começa a adorar a Deus, a dar glórias a Ele por tudo. Você já agradeceu por estar vivo? Você já agradeceu por seu filho ter levantado hoje? Por você ter almoçado hoje? Profetizo o fogo de Deus no seu coração, fogo de Deus no seu coração. O fogo arderá continuamente na sua vida. O fogo de Deus arderá continuamente no seu coração. Você é vaso de honra. Você foi criado por Deus para glorificar o nome dEle. Receba a vida de Deus.